Oi, gente, boa noite. Olá, gente, boa noite. Bem-vinda, Célia. Boa Olá! noite. Boa Tudo noite, bem? tá? Tudo bem, e Boa você? noite. Tá me Tudo em ouvindo paz, na paz direitinho? de Deus. Tá, hoje tá. Hoje também eu estou com o técnico aqui à disposição. Que bom! Muito bem-vindo também, Lucas, né? Nosso Ele assistente tá aqui, é meu técnico técnico. de hoje à noite. Boa Parabéns, noite. Lucas. Seja bem-vindo, boa noite. Tia Célia, É, vamos, né, iniciar nossos trabalhos fazendo nossa prece, né, ao Mestre Jesus, para que tudo corra bem, da melhor maneira possível. Eu te convido hoje para fazer a prece, né? é, Damos boas-vindas aos nossos convidados, já falamos com vocês. é. Vamos, né, iniciar nossos trabalhos com a prece. Deixa eu botar a musiquinha aqui. Senhor Jesus, aqui estamos nesse momento com muita coisa para agradecer. Estarmos com saúde, paz e principalmente com muita alegria, porque vou falar sobre evangelização e principalmente um pouco da evangelização da nossa casa, o Grupo Espírita Semente de Amor, que fica numa localidade no Vale do Matatu, onde nós sabemos que é um bairro muito desfavorável. Que as vossas bênçãos possam envolver todo o planeta Terra nesse momento, principalmente por todos aqueles que estão em sofrimento. Que Deus seja louvado agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Deixa eu tirar a musiquinha aqui. Bom, gente, muito boa noite a vocês que estão aí. Para quem não conhece, Célia, eu falei tia Célia, porque a gente costuma, né, ter esse momento de carinho, justamente por conta da evangelização. As crianças estão chamando de tia e pegou o nome de Célia Felsenburg, é tia Célia Nugesa, né? Então, assim, Célia é psicopedagoga, né? Uma pessoa há muitos anos na doutrina espírita. Ela é coordenadora do nosso grupo de evangelização no GESA, Grupo Espírita Semente de Amor, como ela acabou de mencionar. E há muitos anos está com esse trabalho muito bonito. Todos que vão visitar nossa casa ficam surpresos, porque ela conseguiu realmente plantar um projeto que está dando certo. Né? Então, ela vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas deixa eu primeiro dar as boas-vindas ao pessoal que já está entrando. Né? Tem Dr. Valfredo, tem Doces da Binha, Bárbara, tem o Maior Barato, tem muita gente assim gostosa, amiga, né, tia Célia, para te prestigiar. Eu disse para ela que semana passada nós tivemos problemas de conexão, mas mesmo assim a live bombou, foi tanta gente, foi tanto chamado, tanta procura. A gente vai ter que Que começar a coisa pedir boa. autógrafo para tia Célia, viu, gente? Ok, Maria, seja muito bem-vinda também. A Cida, Maria Cida, Aparecida, nossa Cida lá do Gesa. Tia Célia, Sério. deixa a palavra para ti, para introduzir esse trabalho, esse tema Sim, assim tão maravilhoso, tão pode ser, importante. pode ser. E nós temos Pode depois umas perguntas que as pessoas já enviaram antes, né, para a ser. gente estar falando um pouquinho sobre isso. Mas a palavra é toda sua. Nossa casa, o GESA, como eu falei na prece, ela fica numa localização desfavorecida. Nós construímos a nossa sede lá, que, por sinal, para mim, é uma sede muito bonita, onde, desde a sua inauguração, temos recebido crianças daquele bairro que hoje já são adultos, onde muitos estão encaminhados e que hoje já levam seus filhos para a evangelização. Então, Verdade. é um motivo de muito orgulho para mim estar lá na evangelização. Mas eu gostaria de falar, de dizer nesse momento, que sem a equipe da evangelização seria impossível fazer o trabalho.
Faz parte dessa equipe da evangelização Eliette Bispo, Fabiana Delfino, Clívia Nogueira, Adriana Roque, Aparecida Batista. Então, eu tenho um orgulho muito grande de vocês, porque vocês são o esteio dessa evangelização. Porque tem Noeli também, né? Que agora faz parte também. Noeli, né? Noeli. Muito bem. Noeli Matos. Desculpa, Noeli. Então, é com muita alegria que nós recebemos as nossas crianças e nós percebemos que antes do horário elas já estão no portão nos aguardando. Ansiosas. Então, é motivo de muita alegria essa evangelização. Muita. É verdade. Célia, mesmo com esse momento de pandemia que agora estamos vivendo, estamos afastados, né? Acho que as pessoas estão sabendo, a nossa casa está fechada, já tem alguns meses, por seguir o decreto, né, do governo e também por segurança, né, aos nossos associados, aos nossos frequentadores, às nossas crianças também. Mas eu queria a senhora falar um pouquinho, quantas crianças estão matriculadas, como foi a implantação desse projeto lindo que a senhora acabou de dizer que várias pessoas hoje estão ajudando, mas a senhora foi a pioneira, né, que levou esse projeto. Como é que a senhora pensou isso? De onde surgiu essa ideia? Olha, durante a construção, muitas crianças apareciam e sempre perguntavam: aqui vai ser uma escola? E eu dizia assim: vai ser uma escola diferente, porque elas não sabiam o que era evangelização, porque lá não tinha centro espírita. Sim. Então, por isso, elas ficavam naquela curiosidade, né? Então, são 28 anos de convivência, que hoje estão todos adultos e que muitos desses adultos hoje já têm as suas crianças conosco. Essa testemunha disso é fantástico, realmente, que algumas crianças falam, minha mãe já foi aluna, e isso é fantástico, isso é maravilhoso. E vão lá nos ver, né, nos visitar, pais, mães, então isso é, assim, motivo de muita alegria. Pronto. Agora, semana passada, a senhora me contou uma coisa que eu acabei dando um spoiler aqui na live. Eu falei antes mesmo de começar. Antes de mais nada, bem-vindo, Rômulo, Kardec, né? Tá entrando aqui agora também. Bem-vindos, viu, gente? Fique à vontade. A casa é de vocês, a casa é nossa. A senhora me contou, e eu contei para o pessoal, né? Não sei contar segredo, guardar segredo. Que a evangelização, na verdade, começa na gestação. Como é isso, tia Célia? Veja bem, nós somos espíritos reencarnantes. Quando aquela criança está, aquele bebê que os médicos geralmente chamam feto, né? Quando aquele bebê está na barriga da mãe, aquele espírito já foi preparado para encarnar aqui na Terra. Então, durante esse período de gestação, a mãe, ela tem uma série de cuidados. Procura um médico, ela é acompanhada. Muitas vezes essas crianças têm problema no ventre, e no ventre elas são operadas e com maior sucesso. Você veja, é uma prova de que esse espírito teria que vir. Pois é nesse momento, a partir desse momento que ela sabe que está grávida, ela deve estabelecer uma relação com esse espírito. Como é essa relação? De oração. Porque nós não sabemos que é por afeto ou desafeto que essa criança vai chegar à nossa casa. Então, se nós, a partir deste momento, estabelecermos esse elo de oração com esse espírito, claro que tem muito mais chance de dar certo essa criança em nossa família. Então, porque a criança, ela sente no ventre todas as emoções. Ela sente se a mãe está feliz, se não está, se ele está sendo bem aceito, como é que ele está chegando. Então, é daí que começa a evangelização. Então, quando ele nasce, nós devemos também estar sempre conversando com esse espírito. Meu filho, você é bem-chegado, você é amado, você é querido. E aí chega o momento de nós levarmos para a evangelização
da casa espírita. Mas quando nós levamos essa criança para a evangelização, ela já deve estar imbuída desse sentimento de oração, porque desde cedo devemos ensinar a essa criança a orar. E aí você vai me perguntar, e por que evangelização? Porque a evangelização, ela promove a integração do ser dessa criança com ela mesma, próximo e com Deus. Por quê? Porque o evangelizando, ele, através dos encontros, ele vai perceber o amor que Jesus prega no seu evangelho. Sim. O amor que é perdão, paz, solidariedade, obediência, paciência, através das atividades que nós oferecemos. Você veja, nesse momento, você está fazendo o encontro com seus adolescentes via Skype. Sim. Você está vendo como tem sido proveitoso. Para a criança já fica mais difícil, porque ela não vai entender. Exato. Mas é muito interessante quando nós fazemos com os nossos adolescentes. Então, esses espíritos já encarnaram sabendo, nesse momento, porque você também pode estar me perguntando, da transição planetária? Sim, já sabia. Sim. E eles estão muito comprometidos. Antes de a senhora entrar nesse assunto da transição planetária, me diz assim, o que a senhora acha, qual a idade melhor, qual a idade mais adequada para a criança começar a evangelização? A ser evangelizada na casa espírita, né? Ou em outro segmento religioso? Porque a senhora fala, começa na gestação, mas depois que a criança nasce, qual a idade seria mais adequada? Para levar para a casa espírita aos 4 ou 5 anos. Mas a evangelização tem que começar no ventre. Sim, e quando ela nasce, a mãe está o tempo inteiro orando, em voz alta, conversando com esse espírito, para que ele possa escutar e começar a entender o valor que é ser evangelizado. Certo. Então, a senhora fala, uma mãe já começa na gestação, então a senhora acha que já na casa espírita, ou dentro desse processo da evangelização, é importante a participação da família? Bastante, porque veja o seguinte, se a família estiver comprometida com o trabalho da evangelização, vai ser muito mais fácil. Como muitos centros fazem, enquanto acontece a evangelização, as mães estão também sendo trabalhados, os pais estão sendo trabalhados em outra sala, também com programas específicos de evangelização. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, uma pergunta que fizeram aqui, achei interessante também. Como é que a senhora... O que fazer quando a criança não quer ir para a evangelização? Porque não é muito o caso da nossa casa, né? Elas ficam doidas para entrar, querem chegar antes do horário, mas nas outras casas, o pessoal pergunta muito isso, né? E tem convidados, às vezes, que chegam no GES e ficam espantados. Como que vocês conseguem não manter, né, tantas crianças de forma assídua? E aí, volto essa pergunta para a senhora. O que fazer quando a criança não quer ir para a casa espírita ou para a evangelização? Veja bem, a criança, você coloca no balé, na aula de inglês, na escola, no karatê. E como é que você não vai ter uma disciplina com ela, uma conversa séria com ela, que ela deve ir para a evangelização? Tem que ir, tem que ser conversado. Por quê? Porque ali está todo o começo da formação também espiritual dessa criança. Nós vamos trabalhar com essa criança através do Evangelho tudo aquilo que Jesus procurou passar. Então, é uma ação moral, citamos no século XXI, no século XX. Então, essa formação moral deve ser também passada desde pequenininho. Tem em casa,
ter na escola, mas na evangelização é importantíssimo, na evangelização. Por isso que o pai Então, agora a senhora tem que ter pode uma dizer conversa séria, entendeu? Entendi. Entendi. Agora eu acho que a senhora vai dar o pulo do gato, a receita para o pessoal. Porque eu tenho acompanhado, né, lógico, a evangelização lá no GESA, e a senhora traz, assim, programações fantásticas, né? A senhora falou aí do Fundo Moral, mas a senhora traz isso junto à forma cultural, né? Esses programas, fala um pouco dos programas que a senhora implanta na evangelização, que pode estar levando as crianças à mensagem, ao mesmo tempo de forma lúdica, divertida, agradável. E talvez, e com certeza, é isso que atrai também a criança, né? Sair da mesmice e usar da criatividade. Fala um pouquinho dessa forma que a senhora faz lá no GESA. Mas se você observar, nós precisamos sempre sair um pouco da rotina, principalmente essas crianças, as nossas crianças que não têm tanta oportunidade de um teatro. A arte, ela está casada com a evangelização, sob todos os pontos. Então, é a oportunidade que essas crianças sempre têm de estar em contato com a arte. Quantas pessoas nós temos levado ao GESA para fazer teatro, pinturas, roda de conversa, roda de histórias. Então, é uma grande oportunidade. Uhum. Eu acho fantástico. E também o GESA, eu falei isso com propriedade com Célia, que já junto com ela a gente já tentou organizar isso, deu certo. A gente leva as crianças também para o ambiente externo, né, tia Célia? Quantos passeios, né, já fizemos com as crianças? Assim, com essa forma moral, falando da doutrina, falando da sociedade, né? Já fomos para alguns lugares, a senhora lembra? Sim, claro, né? Nós estivemos lá na fazenda de Filipine, onde tem os dinossauros que eles ficaram apaixonados, né? Pelos Fazenda Boa dinossauros. Ventura. A Fazenda Boa Ventura. Tivemos também lá naquela reserva, naquela restinga lá do No Parque aeroporto, que Atlântico. também eles viram com aquela lagoa que é intocada, é intocável, né? É um patrimônio da Bahia, né? Lógico, e que eles ficaram encantadíssimos porque viram a coruja buraqueira tão próximo deles, com seus ninhos, e que não se assustaram. E isso também serve de apoio para aquela atividade que nós queremos estar trabalhando com essas crianças, como meio ambiente, Verdade. não é? Exato. Agora, tia Célia, toda casa espírita deve fazer o trabalho da evangelização ou depende muito da localidade, do formato da casa? O que a senhora acha? Na minha opinião, toda casa espírita deve ter um trabalho de evangelização. Sabe por quê? Sim. Porque a partir dos pequenos, nós estaremos semeando. É a partir dos pequenos. Então, às vezes, nós observamos que tem crianças que têm pais que não têm praticamente religião. Sim. Então, quando elas vão para a evangelização da casa espírita, ou que o pai, às vezes, ele não frequenta a casa espírita, mas assiste uma doutrinária, vai lá tomar um passe. Quando ele leva esse filho, é muito importante, por menor que seja a casa. Porque nesse momento também nós sabemos que o grupo de espíritos responsáveis pelos trabalhos da casa, eles estão apostos para atender também essas crianças. Entendi. Quero dar as boas-vindas aqui a Márcia Cerqueira, a Daniela, né? As pessoas que estão aqui chegando, sejam bem-vindas, fiquem à vontade. Se quiserem enviar perguntas, podem enviar também através dos comentários, que a Tia Célia está aqui com o maior prazer, doida para responder. Tia Célia, falando nisso, agora a senhora falou da questão da evangelização, dos grupos, das casas espíritas. Qualquer pessoa pode evangelizar? A senhora falou agora há pouco do grupo lá do GESA, das pessoas que ajudam a senhora nesse projeto. Qualquer um está capacitado, ou qualquer um pode evangelizar? Não. Como qualquer pessoa não pode ser professor. Imagine a evangelização. Precisa se passar por um processo
onde essas pessoas, além de estudarem a doutrina espírita, ela também tem que saber um pouco de como lidar com essas crianças, saber um pouco de psicologia, saber um pouco da história dessas crianças, porque fica mais fácil na hora que elas forem trabalhar em grupo. Porque como é que uma pessoa vai trabalhar com um grupo de crianças que se não sabe como trabalhar em grupo? A evangelização nós trabalhamos em grupo. E é necessário que quem for trabalhar esteja preparado também, não só com a doutrina, como também na parte pedagógica. Porque então não basta só amor e boa vontade, né? Tem que realmente se preparar. Né? Não é só amor e boa vontade. E chega alguém, tá lá na casa, vai para onde? Bota na evangelização. Não pode ser assim. Tem que ser preparado, porque você não pode botar qualquer pessoa na mediúnica, não é? Tem também que se preparar. Então, a mesma coisa, tem que haver parte pedagógica aqui desse evangelizador. Ok. Patrícia, aqui do perfil do Maio Barato, tem uma pergunta para a senhora. Qual a idade das crianças que participam da evangelização? A senhora falou a idade, né, de início, mas acho que ela quer saber qual a idade que pode estar dando continuidade e até que idade máxima, né? A gente pode considerar infanto, juvenil. Você mesmo está com o grupo Infanto Juvenil, né? E está trabalhando via Skype, né? Com os seus, e está tendo sucesso. Então, a partir de 4, 5 anos, eu acho assim a faixa ideal. 3 anos a criança ainda não entende muito. Então, 4 anos ela já vai estar mais desenvolvida para até ficar mais tranquila com relação ao que ela está ali naquela sala para ouvir uma história. É mais fácil também para o próprio evangelizador, porque o evangelizador, ele também é um espírito antigo, não é a primeira encarnação dele, ele está trazendo com ele também vários aprendizados, e ali ele está aproveitando para usar desses aprendizados para estar ensinando a evangelização para essas crianças, mas ele também precisa um pouco de psicologia. Então, a pedagogia precisa estar presente na vida do evangelizador. Com certeza. Dá as boas-vindas também aqui a Vika Moraes, a Viviane Peusenburg, aqui a plateia de Tia Célia, né? Os fãs de Tia Célia, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Tia Célia, a diferença entre a evangelização de crianças de famílias espíritas e filhos de não espíritas? Veja bem, nós trabalhamos com crianças que as famílias não são espíritas. E você veja que é com a maior alegria que elas estão lá conosco, né? Sim, com certeza. Você percebe que há uma motivação muito grande delas estarem com a gente. Então, é o seguinte, na casa espírita, sempre eu estou fazendo trabalho em algumas casas espíritas. E às vezes eles se queixam que os pais não levam os filhos porque os filhos acham que não devem ir. E eles dizem que não vai forçar, que religião tem que ser uma coisa escolhida. Espontânea. Mas por que nós obrigamos ele a fazer karatê, a fazer balé? E por que nós não o levamos, mesmo através da conversa, ou através mesmo de uns apertos, que ele precisa ir para a casa espírita aprender? Porque ali faz parte, né, da formação moral. Ali é a formação de um ser. Exato. E a casa espírita na evangelização, ela muito vai contribuir para essa formação. Para quando ele chegar na adolescência, que é uma fase tão difícil, ele está com aquela semente mais ou menos organizada dentro dele, e aí vai facilitar que caminho ele vai tomar. Facilita bastante.
Você veja no GESA que nós temos hoje algumas igrejas que estão sendo dirigidas por pastores que foram nossas crianças da evangelização. E eles vão lá me ver. E eles dizem para mim o quê? Que foi ali que tudo começou. Pastores de nossas igrejas, lá do bairro, eles encontram comigo, eles vão no GES e dizem para mim, aqui foi onde tudo começou. Então, onde quer que eles estejam, eles levarão consigo as suas sementes já germinadas. Perfeito, tia Célia. Está respondida a pergunta, né? Não há diferença de ser passado esse conhecimento de fundo moral, de fundo, né, espiritual, para que conquiste sua formação, como a senhora acabou de falar. Patrícia tem uma nova pergunta, danadinha, Patrícia, viu? Ela quer saber, tia Célia, o que o evangelizador faz com as crianças na aula, no momento da evangelização? Como se processa, né, esse conhecimento, essa troca de conhecimento, essa aula? Explica um pouquinho, faz um resumo, né, pra gente. Essa aula é o seguinte, existe um planejamento onde esse evangelizador vai seguir. Dentro do planejamento, geralmente nós trabalhamos muito, mas muito, as necessidades dessas crianças quando nós fazemos o evangelho, a evangelização. Principalmente com relação à violência, porque nós trabalhamos num bairro extremamente violento. Então, essa violência, ela é muito característica do local. Então, nós vamos levar exatamente para o evangelho deles, para os encontros com ele, tudo aquilo que o Cristo ensinou para que abrandasse essa violência. Então, é isso. O evangelizador vai para a sua sala com seu plano de encontro. Então, essas atividades, às vezes ele leva um filme para ser discutido, um filme curtinho, às vezes leva pequenos trechos para ser discutido, uma história. E aí trabalhamos, às vezes, a arte através dessas histórias que foram contadas, que eles interpretam tão bem e que sempre tem um exemplo para nos dar. Você sabe disso, que você é evangelizadora. Pois é, né? Tal coisa, sempre eles têm. Eles têm uma vida muito extensa, em casas muito pequenas, onde não tem lugares para brincar. Então eles brincam na rua. E na rua eles assistem a todo tipo de violência também. Então por isso é tão importante que nós estejamos sempre trabalhando algo que toque essa criança, que essa criança possa participar, um assunto que motive. Nós sempre trabalhamos com a motivação, com o contexto dele. É por isso que nós estamos sempre assim preocupados em levá-los para conhecer algum lugar diferente, para eles saberem, sentirem, presenciarem e participarem. Que não existe só aquele tipo de vida. Existe um tipo de vida lá fora que vale a pena investir. No caso, estudar. No caso, procurar se esforçar para ser um bom aluno, para que ele possa alcançar um meio melhor, um trabalho melhor. Porque até para conseguir trabalho fica mais difícil quando aquela criança termina o primeiro grau e não sabe ler nem escrever. O fundamental, e não sabe ler nem escrever. Então, para nós, é uma preocupação muito grande que o GESA tem com essas... Por isso, o nosso amor... É verdade. E uma coisa que eu acho muito... Não entendi? Não, eu ia falar que é tão importante no GESA que a gente observa muito essa coisa do ensinamento da doutrina, mas casado com o momento atual, como a senhora acabou de falar, a vivência dessa criança, a família que ela está inserida, né? De que forma que ela está se apresentando, para justamente tocar, né, nesses sentimentos, nessas emoções,
e chegar ao objetivo que a senhora está falando, né? Do homem de bem, de uma pessoa, né? Com outra visão de mundo, confiante. E é assim, aproveita aqui o momento para parabenizar a senhora. A gente vê como no dia a dia esse crescimento das crianças, né? Até nas aulas, atividades, a senhora acabou de falar, eu fui estagiária de tia Célia, na sala dela, antes de ser evangelizadora, né? E a gente vê, assim, surpreendente, como de vez em quando um ou outro aluno, assim, ou aluna, dizia alguma coisa assim que a gente, nossa, ele realmente absorveu a aula, né? Realmente absorveu as informações e soube explanar tão bem, às vezes até melhor que um adulto, não é verdade? Então, parabéns, Verdade. tia Célia, pelo trabalho. Patrícia está aqui agradecendo pelas informações, estamos aqui para isso. Tia Célia vai voltar com outros assuntos, que eu já vi que ela bomba na internet, ela precisa voltar. Mas, mais uma pergunta. A senhora estava falando em transição planetária. Como a senhora vê a evangelização espírita nos próximos anos, diante dessa nova geração de espíritos, esse desafio? Como é que você encara isso? Olha, você sabe que eu sou professora, sou psicopedagoga, terapeuta de família e pedagoga. Então, os últimos meses têm sido de estudo profundo com essa mudança. Essa semana nós tivemos um congresso em São Paulo de 2 dias, onde onde ouvi vários profissionais da área de educação falando sobre isso. Eu acredito que em breve teremos uma vacina para acalmar esse momento. Porque o momento é um momento de muita tristeza, de muita preocupação. Mas veja bem, hoje já se fala em outros tipos de estudos que está tendo um sucesso enorme. Inclusive o híbrido, né? Que tem sido assim muito falado, muito comentado. E outras opções que nós estamos tendo, que eu acredito que vai ficar. Então, vai haver uma modificação, sim, muita. E essas crianças, esses adolescentes que estão chegando, eles já estão sendo preparados exatamente para essa transição. Essa transição já vem de algum tempo. E você sabe que logo depois que há um momento desse, como essa pandemia, vai surgir muita coisa nova, está surgindo coisas novíssimas. Então, vai haver, sim, com certeza, uma modificação muito grande. E essas crianças, esses adolescentes, eles vão ser, assim, os verdadeiros cooperadores para essa mudança. Por isso que eu tenho certeza, porque a espiritualidade já falou, que essas crianças estão preparadas para a transição do planeta. Certo, tia Célia. Eu queria que, infelizmente, a gente está chegando pertinho do horário, né? O assunto é tão gostoso, é tão vasto, tão imenso, que a gente poderia estar continuando aqui até mais tarde, né? Mas eu queria que a senhora finalizasse, assim, como uma mensagem para as famílias, né? As famílias que estão com seus filhos em casa, né, presos, sem poder sair por conta de isolamento, por conta dessa pandemia. Uma mensagem da evangelização, né, de esperança. O que é que a senhora pode dizer para essas famílias e para essas crianças também, que algumas estão nos ouvindo ou vão nos ouvir depois que a gente propagar essa entrevista, esse bate-papo? O que é que a senhora pode contar assim, para a gente, para essas pessoas? Eu acho importantíssimo, em momento nenhum, haver queixa dos pais com relação a esse momento. Porque é um momento de muita descoberta. Nós falávamos que nós não tínhamos tempo para os filhos. Os pais falavam muito. Eu não tenho tempo. Você sabe que eu sou psicopedagoga e ouvia muito. Mas eu não tenho tempo. Eu disse, um tempo pequeno que seja um tempo motivador, um jogo, algo que você possa interagir com seu filho, que não seja o celular. Então, o que eu quero falar nesse momento é exatamente, aproveita esse tempo. Tem 1001 coisa para se fazer. Organize as gavetas, ensine as crianças
a organizarem as gavetas, os brinquedos delas. Pede para desenhar, para pintar, para contar histórias. Façam com elas livros de histórias. Então, abra a internet que tem 1001 motivação para a gente estar trazendo para as nossas casas. Mas não se queixem, por favor, porque a criança, ela ouve, entende e depois ela externa. Então, o tempo todo que você estiver em casa, vai para lá, menino, que menino... Não diga isso. Diga, meu filho, o que é que você quer? Porque é nesse momento que nós estamos fazendo uma nova civilização. Está se criando, está se organizando, está se disciplinando uma nova civilização. Tenha certeza disso. O mundo será outro depois da pandemia. Certeza, muito obrigada, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Eliette está dando tchauzinho ali. Eliette, que bom sua companhia aqui conosco. Você é a próxima, viu, Eliette? Está preparando, viu? Está aqui no bate-papo com a gente. Então, assim, gente, boa noite também. Agradeço a todos. A mensagem que eu deixo também, como tia Célia, é que aproveite esses momentos, principalmente o momento de oração com nossas crianças, né? Principalmente à noite, ao dormir, que é o momento mais tranquilo, né? Que a gente pode estar junto com elas. Eu não tenho mais criança, eu tenho uma jovem de 21 anos, mas mesmo assim, às vezes a gente está junto, está orando, está fazendo evangelho no lar. Então, que esse também seja um momento sagrado, né? De estar junto com os nossos pequenos, motivando e exercitando, né? O poder da fé, da esperança no momento, dias que a gente estamos precisando tanto, em dias difíceis, né? Então, mais uma vez, usem máscara, não saiam de casa, cuidem dos seus. Estamos aqui na próxima sexta-feira com o presidente da casa, Rômulo Almeida, para falar sobre sintonia. Só mais uma coisa. Não esqueçam da rotina e da agenda. Façam sempre uma rotina, porque fazendo uma rotina fica bem mais fácil de você seguir, como também a agenda. Verdade, verdade. Pode esquecer. Então, gente, boa noite. Célia, agradeço de coração. Pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço. Célia, como eu que agradeço a oportunidade de estar Célia, aqui com vocês. Viviane está dizendo que até se emocionou. Nós também, Viviane, né? Bate-papo com Célia é sempre assim. A gente não sabe o que vai, realmente toca e emociona. Mas, deixando só o recadinho, ela é psicopedagoga. A pessoa pode procurar por ela, passar mensagem. E sou pedagoga o trabalho também. dela é esse. Pode estar contratando também, tá bom? Então, beijo para todos. Beijo. Tá bom? Obrigada, tchau. Até sexta que vem. Se Deus quiser.